O craque Neto é simplesmente um dos caras mais amados e mais odiados ao mesmo tempo quando se fala em mundo do futebol. Depois de ter feito uma carreira brilhante, cara, o nome aí, né, e essa sigla de craque Neto não é à toa. De fato, o Neto era um craque dentro de campo. E talvez você olhe para a questão dos clubes que ele jogou, do maior clube ter sido o Corinthians, não ter ido para a Europa, coisas que hoje são normais, mas que a nossa geração precisa entender que, por padrão da época que ele jogava, ir para a Europa não era necessário, jogar no Corinthians já era algo extraordinário demais. Os números dele, por mais que não eram expressivos como de craques como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, o próprio Neymar, a grande verdade é que isso não era o principal quesito da época. E todos, literalmente todos que viram o Neto jogar sempre falaram que ele não era um jogador diferenciado. Ele era muito fora do normal, um cara que não tinha somente habilidade, mas ele era super completo em tudo. Tinha também um pouco de uma vida desregrada, gostava ali simplesmente de ficar meio desleixado em alguns momentos da carreira, mas a grande verdade é que todos falam que ele era um absurdo com a bola. E isso, cara, a gente pode ver também em vídeos dele jogando, é muito nítido que ele realmente é muito diferente. Hoje já aposentado, comenta na Band aí, fala de futebol, e uma das coisas que faz ele tanto ser amado como também odiado é justamente sua sinceridade. Ele que não poupa palavras e critica diversos jogadores, seleção brasileira, quem tiver que criticar ele critica, ele não tem medo de expor a opinião dele, independente se vão gostar ou se vão odiar. E como eu falei, isso tanto traz benefícios de pessoas gostarem dele, concordarem com ele, como também malefícios de pessoas o odiarem por suas opiniões. Pra mim, cara, ele é um cara sensacional demais, eu gosto demais do craque Neto. Não concordo, obviamente, com tudo que ele fala, mas muita coisa do que ele fala eu de fato concordo e acho que ele faz o que poucos têm coragem, que é justamente descer a lenha quando necessário. Um exemplo disso é o Neymar, cara. O Neymar é um dos caras mais criticados. Aliás, é o cara mais criticado pelo craque Neto. Tem hora que eu olho e falo, mano, o Neto tá passando dos limites, não tem base, como assim? Mas às vezes ele também critica coisas que outros não têm coragem de falar e que é sim uma grande verdade. Outro fator também é a seleção brasileira. Todo mundo que assiste esse canal aqui sabe, cara, eu amo demais ver o Brasil jogar. Já falei aqui que, pô, o Brasil pode jogar contra, sei lá, cara, Honduras, pode jogar contra quem for, eu sento pra assistir o jogo porque eu amo ver a seleção jogar desde criança. Eu me apaixonei por futebol vendo o Brasil jogar e vendo, principalmente na época, era o Kaká, o camisa 10, e foi justamente isso que encantou os meus olhos. Então eu sempre amo assistir a seleção brasileira. E o Neto, cara, nunca teve dó de criticar a CBF, os presidentes, dirigentes, quem fosse, a forma que fosse, ele sempre falou, independente ou não, nunca teve rabo preso com ninguém. E isso é um dos fatores que me faz também gostar e admirar cada vez mais esse cara. Seu programa na Band também fazendo os comentários pós-jogo ou pré-jogo, cara, é simplesmente maravilhoso de se assistir. Os rages que do nada ele dá quando o Corinthians perde ou acontece algo no futebol é incrível e isso faz com que o público cada vez mais fica amando essa forma do cara ser, porque é algo que é muito espontâneo, dá pra ver que por mais que a gente meio que sabe o que vai acontecer, a gente sabe que ele vai ficar com raiva, ele consegue ficar com raiva naturalmente, dá pra ver que não é algo forçado, mas que é algo naturalmente dele. Isso, cara, é muito engraçado. É óbvio que é como eu falei, às vezes ele pega um pouco ali pesado nas críticas, às vezes ele passa um pouco do ponto, tem coisa que ele fala que você fala tipo, não é bem assim. Mas muita coisa do que ele fala realmente é a verdade, é o que muita gente pensa e o que pouca gente tem coragem de falar. A grande verdade é que o craque Neto, tanto quanto ele jogava como agora, é um cara que conseguiu se encaixar. Na época do futebol era um incrível jogador, jogava um futebol de altíssima qualidade como poucos jogavam em sua época. Hoje, como um apresentador de televisão e como um comentarista de futebol, comenta coisas necessárias demais, fala coisas que, obviamente, como eu já disse mais de uma vez aqui, às vezes sim, realmente faz sentido, outras vezes não faz tanto, mas ele tem sim autenticidade para falar, consegue de fato expressar a sua opinião de uma forma muito clara e obviamente de uma forma que o público entende. E pra mim, cara, isso é fenomenal demais, é por isso que eu gosto demais sempre ali do craque Neto. Eu gostaria de ter visto esse cara jogar, já peguei pra assistir muitos lances dele jogando e pra mim foi um cracaço de bola mesmo, merece esse apelido de craque Neto. A galera gosta de pegar no pé falando do cara, mas eu particularmente sou aí um fã do craque Neto. Quero te conhecer um dia, Neto, quem sabe um dia eu posso conhecer o craque Neto, seria algo maravilhoso demais.
E enfim, meus amigos, deixa a sua opinião aí, cara. Você concorda comigo? Discorda? Uma coisa que eu achei muito interessante, a gente tá vendo o que tá acontecendo na CBF, do presidente, e o Neto, muito antes, lá atrás, ele já descia a lenha sem dó, como muitos faziam já também. O próprio Jorge Igor, que é um cara que eu sou muito fã também, já falava demais. O próprio ali da Band também, João Paulo, meu xará, João Paulo Capelani, foi processado também por falar do que está acontecendo e por chamar o presidente atual da CBF de frouxo, algo tão simples. Mas a grande verdade é que o craque Neto, ele não tem rabo preso, ele sempre falou a verdade e nesse momento se posiciona cada vez mais ao lado do bem aí, ao lado de quem quer ver, cara, o futebol nacional crescendo. O Neto sempre foi um defensor demais dos clubes brasileiros e que o futebol brasileiro, o futebol nosso, nacional, viesse a evoluir. E parece que hoje as pessoas que estão lá dentro não querem tanto isso. O Neto nunca faltou coragem de falar a verdade, nunca deixou ali simplesmente as coisas irem para qualquer lado e ele passar pano como alguns ex-jogadores fazem. Enfim, deixa a tua opinião, deixa o likezão. Cara, que Jesus te abençoe, você possa ter uma incrível semana. Não sei como tem sido seus dias, mas eu quero te falar, Jesus, ele tá conosco o tempo todo, morreu para pagar o mais alto preço por mim e por você, e ele te ama e me ama, e a única coisa que Jesus mais quer de nós é de fato intimidade. Então fale com o Senhor, cara, crie essa intimidade com Jesus, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E talvez se você olha e fala, cara, como assim, eu nunca nem passei por isso, só confie em mim, comece a orar durante seu dia, coisas normais, falar com Deus é algo muito simples e muito normal, como eu estou falando com vocês aqui. Experimente falar com Deus sobre o seu dia, seus sonhos, suas vontades, suas frustrações, aquilo que você vê de errado na sua vida que você gostaria que mudasse, trazendo um arrependimento. Você vai ver, cara, a intimidade que você vai criar com Deus em algo tão simples. Deus é muito simples e muito amoroso. É claro que muitas vezes exige renúncia de nós, mas a grande verdade é que o fardo dele é leve. Tamo junto, rapaziada. Assiste outros vídeos aí. Um beijão pra tu, é nóis e falou, rapaziada.